Olá, alunos, aqui é o professor Gustavo da Canal, da FZE USP, e hoje nós estamos iniciando com a aula 1, Introdução, da disciplina de Operações Unitárias 1 do curso de Engenharia de Alimentos, aqui do campus de Pirassununga. Muito bem-vindo a todos, façam bom proveito das aulas, estudem e que seja um grande aprendizado profissional para suas carreiras e crescimento. Muito bem-vindos. Muito bem, na parte 1 desta aula, eu vou explicar como funcionará o acesso ao sistema e-disciplinas da USP, também conhecido como Moodle, em que toda a disciplina, será ministrada nesse portal. Então, através do navegador, vocês devem acessar o site e-disciplinas da USP e acessar o portal, com seu login e número USP. Muito bem, após acessar o site, então, e-disciplinas, vocês devem procurar pela disciplina ZE 0665, Operações Unitárias 1. Este é o ambiente de nossa disciplina. Inicialmente aqui nós temos o cronograma de aulas, ele está descrito semana a semana e o conteúdo. Vocês podem baixar e observar como será a programação de aulas conforme nossa ementa. A lista de presença deverá ser registrada semanalmente por cada aluno. Então, cada um dos alunos deverá entrar na sua grade horária, no seu horário de aula, e fazer o autorregistro de sua presença. Tá? Então, para os alunos do diurno, o registro da presença deverá ser às terças-feiras, no período da tarde, das 14 às 18 horas, e para os alunos do noturno, deverá ser nas quartas-feiras, no período noturno, das 19 às 23 horas. Este procedimento de autorregistrar a presença é para incentivar que o aluno ele entre no portal semanalmente e assista aos vídeos e veja as modificações. Também é um modo do professor ele poder acompanhar se cada um dos alunos está cursando a disciplina efetivamente ou não, ou se está tendo alguma dificuldade, ok? Então nós iremos adotar esse modo para ter uma melhor organização durante o semestre, um melhor acompanhamento de cada aluno durante o semestre. Na sequência, nós temos aqui o fórum de avisos, onde as mensagens a serem enviadas pelo professor serão encontradas aqui, tá certo? E o fórum de dúvidas, é um fórum permanente onde os alunos poderão postar as dúvidas e o professor poderá responder, ou até mesmo os próprios alunos integrantes da disciplina poderão contribuir nas respostas dessas dúvidas, tá certo? Então essa é uma área permanente que ficará disponível durante todo o semestre. Muito bem, na sequência então nós temos os tópicos de aula semana a semana. O curso ele terá 15 semanas, tá certo? Então, na primeira semana, aula 1, Introdução, ela é ministrada pelo professor Gustavo, por mim. Nós temos aqui o link da videoaula. Nós temos a área de entrega de tarefas. Semanalmente haverá entrega de tarefas. E também teremos uma pasta onde será disponibilizados slides e outros documentos referente à aula daquela semana. Tá? Então nós iremos acompanhar isso semana a semana, a cada semana será disponibilizado um novo conteúdo e também semanalmente nós iremos realizar o plantão de dúvidas para acompanhamento das aulas da turma, tá certo? Então nas primeiras semanas do curso até metade do semestre é previsto que seja ministrado por mim, professor Gustavo. E a partir da segunda quinzena de outubro, as aulas serão ministradas pela professora Milena Tosi. É ela que irá acompanhar as aulas durante o restante do semestre. A previsão de término é no início de dezembro, onde nós também teremos o período de recuperação. Muito bem, pessoal, essas são as informações iniciais da disciplina, tá? E no decorrer do semestre nós iremos refinar essas informações com mais detalhes
e montando a disciplina semana a semana. Muito obrigado, bom semestre a todos. Muito bem, na parte 2 desta aula 1, nós iremos abordar sobre a introdução e apresentação da disciplina de Operações Unitárias 1. A disciplina será ministrada remotamente, tá? Os professores serão o professor Gustavo Dacanal, eu e a professora Milena Tosi. A disciplina tem duração de 15 semanas. É previsto como avaliação, pessoal, tarefas semanais. Nós temos a previsão de 11 tarefas durante todo o semestre. Cada tarefa tem peso 1. 2 relatórios. O relatório também tem peso 1. E uma prova 1 para a primeira parte do semestre e uma prova 2 para a segunda parte do semestre. Então, a prova 1 seria relacionada à matéria do professor Gustavo Dacanal e prova 2, professora Milena Tosi. A nota final é a média ponderada de todas essas atividades, tá certo? Então, a tarefa ela tem um peso muito grande na nota final, uma vez que a gente tem 11 tarefas. No total aqui, é basicamente uma tarefa por semana, ok, pessoal? As tarefas semanais elas tendem a ser mais simples e a prova ela tem uma dificuldade um pouco maior, que é uma avaliação semestral. A frequência do aluno, o aluno deverá registrar a sua própria presença, autorregistrar a sua presença semanalmente no horário de aula. Nós temos o início da aula 25 e 26 de agosto e o término em dezembro. Tá? O horário de registro então, das frequências, o pessoal do diurno será terça-feira à tarde e o noturno quarta-feira à noite. O acesso é sempre pelo e-disciplinas. Então é muito importante que todos acessem a disciplina pelo e-disciplinas da USP e quando for assistir um vídeo ou entregar alguma tarefa, façam o acesso também pelo site quantas vezes for necessário, porque somente assim o professor terá condições de acompanhar a evolução do aluno e a participação do aluno na disciplina. Ok? Então, na ementa da disciplina, no sistema Júpiter, nós temos aqui que o objetivo é ensinar as técnicas de dimensionamento dos principais equipamentos de processamento de alimentos fluidos. Tá? É uma disciplina de formação profissional. Então, nesse objetivo, nós temos aqui o estudo de operações de transferência de quantidade de movimento, estudo sobre reologia, fluidos newtonianos e não newtonianos, fluidos incompressíveis, né? Seria aqueles que não mudam a densidade quando em trabalho, quando comprimidos. E a gente vai realizar então medidas de vazão e pressão também com eles. Escoamento em tubulações e instalações, nós vamos ver como achar uma tubulação, como projetar uma linha, né? Escolher uma tubulação comercial, calcular a perda de carga e potência de bombeamento, estudos sobre sistema de agitação, sistema particulados, enfim, filtração, outras operações unitárias, né? Atrelados sempre ao escoamento de fluidos. A carga horária semanal é de 60 horas, né? Nós temos 15 horas, então 15 aulas, então será dividido em 11 aulas teóricas, 12 prático-teóricas e 12 provas. Aqui nós temos algumas referências. Eu indico bastante o livro de Operações Unitárias e Engenharia de Alimentos do professor Ibars e Barbosa Cânovas, mas nós temos vários outros livros também que são muito úteis como apoio. Na parte 3 desta aula, então, nós iremos abordar assuntos de introdução também, o que são operações unitárias. Muito bem, uma operação unitária é todo o processo, né, etapa de um processo que pode ter uma explicação matemática. Ela pode ser equacionada através de um balanço ou de um modelo fenomenológico, tá certo? Então, nós temos aqui, por exemplo, o bombeamento de líquidos. A gente é possível dimensionar uma bomba, capacidade de uma bomba ou potência de uma bomba através da método de estimar a perda de carga em tubulações e acessórios ou próprio equipamentos, tá certo? Então, o processo de bombeamento seria uma operação unitária. Nós também temos outras operações, né? outros projetos que poderiam ser considerados como operações unitárias, escoamento gravitacional,
né? A gente depende do diâmetro da tubulação, da viscosidade dos líquidos, enfim. Ventiladores, compressores, sistemas de decantação, centrifugação, agitação de líquidos, enfim, atomização, né, para como seja uma nebulização de um líquido com ar, por exemplo, né, pulverização, movimentação de líquido através de sólidos porosos, né, uma filtração, né, propriamente dita, enfim. Fluidização seria a agitação de partículas sobre a passagem de um fluido, seja ar, um gás ou líquido, transporte pneumático de grãos, por exemplo. Enfim, todos esses itens são equipamentos que poderiam ser projetados através de equações matemáticas, balanços e dimensionamentos, considerando a energia ou a perda de energia através desse processo. Aqui tem mais alguns em relação a sólidos, a peneiração, decantação sólido-sólido, mistura sólido-sólido, aglomeração de partículas sólidas. Aqui nós temos um exemplo de uma linha de processamento, suco de laranja concentrado, tá certo? Em que eu tenho aqui um tanque de armazenamento de fluido, seria o tanque de suco, por exemplo. Então esse exemplo é meramente ilustrativo, tá certo, pessoal? Então, nesse tanque existe aqui uma linha, olha, uma válvula e uma bomba que ela vai fazer a sucção desse fluido e trazer esse fluido, proporcionar maior energia para que ele possa percorrer o restante do trajeto. Então, ele passa aqui por um trocador de calor, né? Aqui nós temos uma caldeira que está fazendo a injeção de vapor nesse trocador, tá? Então, nós temos aqui uma outra unidade. Depois nós temos uma sequência de evaporadores múltiplo efeito, tá? Aqui nós temos uma outra bomba, um segundo trocador de calor e aqui um tanque de água fria. Então pensa que esse é uma linha de processo completa e cada etapa ela pode ser fracionada, né? E a gente projetar individualmente cada uma das operações unitárias. Então, por exemplo, o escoamento, né, depende do nível do tanque, eu tenho aqui o abastecimento dessa bomba, eu tenho que saber qual que é o diâmetro dessa tubulação, qual que é a altura, se esse tanque está sob pressão ou se estaria aberto à atmosfera, enfim. Até o fluido ele sair desse tanque, o suco de laranja, e chegar até a bomba. Na parte da bomba em si, eu tenho o projeto de dimensionamento, que nós veremos nessa primeira parte da disciplina. Então aqui eu tenho um método específico para selecionar essa bomba, dimensionar a potência da bomba, tá certo? E também avaliar se tem problemas em relação a esse bombeamento, algum problema existente na linha. Então somente essa parte 1 do nosso exercício, dessa ilustração, ela seria já uma operação unitária em si, tá certo? Posteriormente, quando nós temos o sistema de trocador de calor, esse sistema ele é uma segunda unidade que ela pode ser também projetada através de equações matemáticas, tá certo? De modelos, enfim. Tá? O projeto da própria caldeira para suprir a alimentação de vapor, tanto no trocador quanto nos evaporadores, esse projeto ele também é uma outra unidade. Tá? Então nós pensamos que em uma mesma linha contínua, nós temos várias unidades que elas podem ser dimensionadas individualmente. Então, por isso o nome operações unitárias. Cada uma das etapas elas são dimensionadas separadamente, individualmente, unitariamente. Ok? Então esse aqui seria um processo, uma ilustração que a gente aprende após, né, cursar Operações Unitárias 2. Em Operações Unitárias 1, nós pensamos que todo o sistema que está envolvendo o transporte de fluido é o que nós desejamos dimensionar. Muito bem, toda a disciplina de Operações Unitárias 1, principalmente essa primeira parte sobre bombeamento, ela é montada em cima do balanço global de conservação de energia mecânica. Esse balanço global, nós já tivemos uma aula lá na disciplina de fenômeno de transporte 1. Ele tem o termo de pressão, tá certo? O termo de pressão.
seria a pressão em um cilindro, a pressão que ela é armazenada, por exemplo, dentro de um tubo de desodorante, por exemplo, né? um pneu que está pressurizado, essa pressão que é armazenada, que ela pode se converter em energia cinética, energia potencial, enfim, ou até mesmo executar trabalho. Esse V ao quadrado sobre 2α seria o termo de energia cinética, o Z1G ou ZG seria a energia potencial, aqui é o trabalho de eixo, o trabalho realizado pela bomba, e o EF é a perda de carga. Então, lembrando que essa equação, esse balanço de energia mecânica, ele é selecionado sempre entre dois pontos. Normalmente, nós utilizamos o ponto 1 na entrada da tubulação, que seria o ponto 1, e o ponto 2 na saída da tubulação. Tá? Então, todos os índices 1 ou 2 que estaria aqui nessa equação estão atrelados ao ponto de escolha na entrada ou saída, nos dois pontos onde eu seleciono no meu balanço. Então, o balanço ele é correspondente à seleção dos pontos que eu estou escolhendo inicialmente, tá certo? Então, nessa linha eu tenho um tanque de armazenamento, né, um desenho mais detalhado, um tanque de armazenamento, tem nível constante, e essa bomba centrífuga, a bomba hidráulica, ela está succionando o fluido e fazendo o descarte aqui, né, o recalque, nessa segunda linha até chegar no tanque nesse ponto 2, tá certo? Então eu posso ter acessórios, olha, uniões, acessórios, posso ter equipamentos também, poderia ter um trocador de calor aqui ligado nessa linha. E nós vimos lá também em fenômeno de transporte 1 que a perda de carga em tubulações ela vai ser o FD, se for o fator de atrito de Darcy, né? L sobre D, V ao quadrado sobre 2, ou também o EF, que nós vamos utilizar de tubos, vai ser igual a 4FF, L sobre D, V ao quadrado sobre 2. Nós iremos utilizar mais essa equação aqui, olha, 4FF, que é o fator de atrito de Fanning, porque os diagramas, né, para fluidos não newtonianos, eles estão descritos em fator de atrito de Fanning. Então, a equação é a mesma, o que muda é que o fator de atrito de Darcy, quando é fluidos newtonianos, ele é 4 vezes o FF. Nós temos a seguinte definição, o FD igual a 4FF. Tá? Isso para a tubulação. Quando nós temos acessórios, depende do coeficiente, né? Aqui o coeficiente de perda de carga do acessório. Então, para calcular a perda, tem que reunir quais são os acessórios, a quantidade de cada acessório e o valor do K, e fazer uma somatória de todos esses acessórios, a perda de carga de todos eles, e a equação que se determina é normalmente essa daqui. Tá? A perda de carga em equipamentos, ela depende, então, o ΔP sobre ρ, ΔP na entrada e saída do equipamento, sobre a densidade do fluido. Tá? Todos esses termos, a combinação, então, a somatória de todas essas perdas de carga total, é ela que vai ser encaminhada no balanço de energia mecânica. Tá? Então, o projeto de bomba, o projeto de seleção de bomba, ele é construído em cima desse balanço. Nessa disciplina de operações unitárias, nós veremos então com mais detalhe, passo a passo, como a gente selecionar a bomba, de fazer o projeto desde o início e selecionar a bomba num catálogo de um fornecedor. Então, apenas lembrando, equipamentos, né? Por exemplo, trocadores de calor, ele é constituído um equipamento, né? Pode ser um trocador de calor casco-tubo ou um trocador de calor a placas. Nós temos um sistema de filtração, centrífugas, secadores e homogeneizadores, tá certo? Equipamentos, então, tem que pensar que se o fluido está entrando aqui nesse trocador e saindo, eu tenho aqui uma velocidade de entrada, né? Uma área 1, então nesse ponto eu tenho uma pressão 1, aqui na saída uma pressão 2, e a perda de carga no equipamento, ela vai ser o ΔP sobre a densidade do fluido. Tá certo? Então, sempre quando eu tenho um equipamento na entrada e saída nesse equipamento, eu tenho um ΔP. Se esse ΔP, a pressão de saída ela é menor que a pressão de entrada, significa que ele perdeu energia
Então, eu tenho um consumo de energia, eu preciso de adicionar energia através de uma bomba para que o fluido possa transportar esse obstáculo, né? Suprir essa perda de energia e continuar numa mesma vazão. Agora, existem equipamentos centrífugas, por exemplo, homogeneizadores, que normalmente eles têm um motor interno e existe um aumento de pressão, né, na entrada e saída desses equipamentos. Então, esses equipamentos, na verdade, eles ajudam a transportar o fluido, tá? Podem ajudar a transportar o fluido. Isso depende de caso a caso, então. Mas o termo equipamentos, a gente considera esses tipos de equipamentos aqui listados. Muito bem, nós temos também operações relacionadas à transferência de calor. Então, para isso, esse estudo nós teremos a disciplina de operações unitárias 2, tá certo? Em que nós conseguiremos projetar aí em operações unitárias 2 equipamentos que propiciam a transferência de calor, né, de energia e variação de temperatura. Em operações unitárias 3, são outros equipamentos, né, que permitem o estudo, né, o projeto de instalações que realizam transferência de massa, transferência de espécie, seja concentração, perda de umidade, por exemplo, extração de compostos ativos, concentração de compostos ativos, tá certo? Então, esses equipamentos, esses processos são estudados na disciplina de Operações Unitárias 3. Muito bem, na parte 4 dessa aula eu reservei duas anotações, né, lembretes úteis. O primeiro é que nós utilizaremos o sistema internacional, a massa em quilograma, a distância em metro, tempo em segundo e temperatura em Kelvin. Tá? Pode acontecer da temperatura, se for diferença de temperatura, a diferença de temperatura, um ΔT, em Kelvin, ele representa o mesmo a diferença de temperatura, o mesmo valor, né, do que a diferença de temperatura em graus Celsius. Então, nós podemos substituir aqui um ΔT por graus Celsius. Tá? Então, por exemplo, força ela é dada em Newton, densidade em quilograma por metro cúbico, a pressão em Pascal, tensão desses elementos também em Pascal, viscosidade em Pascal segundo. Essa viscosidade é a viscosidade dinâmica, tá certo? E cada um Pascal, por exemplo, ele pode ser expandido, esse termo, né? E a gente representar dessa forma como sendo quilograma metro segundo, tá? Pelo sistema MLT. A outra dica importante, né? Muito importante, que a gente já comentou com isso na disciplina de fenômeno de transporte, é que existe pressão manométrica e pressão absoluta. A pressão manométrica é dada em Psig, por exemplo, né? Esse G é gauge, manômetro. Então, toda vez que nós vemos um dispositivo aqui, um manômetro de Bourdon, por exemplo, nós estamos observando a escala, quando está aberta a atmosfera, por exemplo, sem estar operando, ele marca 0. Então, ou seja, ele marca sempre pressões acima da atmosfera, ou seja, a pressão manométrica, ela não considera a pressão atmosférica, tá certo? O fato de a leitura aqui, ela não está contabilizando a pressão local. Já a pressão absoluta, ela é a pressão atmosférica local mais a pressão manométrica. É a pressão absoluta que nós utilizamos para a determinação, por exemplo, da equação de estado. Do estado, se uma substância, por exemplo, está no estado líquido, vapor ou sólido, ok? Então, o estado termodinâmico, ele utiliza a pressão absoluta. Então, quando nós desejamos obter, por exemplo, a pressão de saturação, nós utilizamos a pressão absoluta, que ela nos dá a condição de estado. E quando nós desejamos utilizar somente a pressão, né, em um balanço de energia mecânica, por exemplo, não é necessário saber o estado termodinâmico, né, se é uma pressão de saturação, nós podemos utilizar a pressão manométrica, ok? Muito bem, pessoal, são essas as dicas principais e vamos agora para a próxima aula sobre reologia.